O que eu faria se eu começasse hoje do zero para aprender a criar cosméticos? Meu nome é Kleber Barros, formulador e professor de P&D de produtos cosméticos há mais de 15 anos e eu vou contar para você exatamente o que eu faria de diferente para te ajudar a conseguir criar formulações cosméticas de uma forma muito mais rápida. Bom, eu tenho que contar a minha história para você entender como eu comecei, para você entender perfeitamente o que eu não faria. Quando eu comecei a desenvolver produto cosmético, contando aqui para vocês, veio uma imagem na minha cabeça. Eu gostava de dizer que eu era o ajudante do laboratório. Então eu entrei para auxiliar. Eu era aquela pessoa que lavava vidraria, que separava ingredientes, mas eu não sabia exatamente o que cada coisa era ali no laboratório. Então eu não tive uma instrução muito bem direcionada, tanto que eu levei 1 ano e meio, acredite, 1 ano e meio para conseguir criar um produto cosmético sozinho, um creme hidratante. Eu lembro inclusive desse creme hidratante de cabeça. Para eu ficar independente e conseguir criar um creme sozinho, eu demorei 1 ano e meio. E aí você vai me perguntar, mas por que tanto tempo assim, Kleber? 1 ano e meio? Porque quando eu entrei na área eu não tive direcionamento, eu não tive uma pessoa que chegou para mim e falou, olha só, Kleber, você precisa pensar de forma ordenada, estruturada para criar um produto cosmético. Primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso. Então quando eu entrei, na verdade, me pediam coisas. Pega tal ingrediente, mistura esse ingrediente com outro ingrediente. E eu acabava ficando perdido, eu acabava ficando, meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou fazendo aqui um monte de coisa. Então até eu conseguir entender efetivamente como as etapas deveriam ser seguidas, demorou 1 ano e meio. Mas não quer dizer que quem aprende, ou quem começa, quem tem interesse no desenvolvimento de formulação cosmética, precisa demorar tudo isso. Se você tiver direcionamento, então guarde com carinho essa palavra, direcionamento, vou até escrever aqui. Direcionamento vai fazer Direcionamento vai fazer você conseguir criar um produto em dias, ao invés de meses. Direcionamento faz você aprender em dias ou em semanas o que você levaria anos. E ninguém ensina isso hoje. E eu vou te ensinar qual é esse direcionamento que hoje, inclusive, eu passo para os meus alunos. Nas minhas aulas eu mostro exatamente esse direcionamento porque eu quero que os meus alunos cheguem o mais rápido possível na formulação. Uma formulação boa, gostosa, aceitável e consiga ter retorno com essa formulação. Então, direcionamento. Eu não tinha direcionamento quando eu comecei. E direcionamento muda o jogo, porque ele te mostra exatamente o que você tem que fazer, qual é a etapa que você precisa seguir para chegar em uma formulação. A formulação que você quiser, não interessa se é um shampoo, uma máscara, um creme, um fotoprotetor, a formulação que você quiser. Então, um outro mito que eu quero quebrar aqui é que para formular, vou até escrever aqui, para formular, você precisa saber tudo. Para formular, você precisa saber tudo. Para formular, você precisa conhecer todos os ingredientes existentes hoje no mercado. Mentira, isso é mito. Existem mais de 15 mil ingredientes no mercado. Eu não conheço todos os ingredientes no mercado. Conheço pessoas com anos e anos de mercado que formulam, são referência e que não sabem, não conhecem todos os ingredientes de mercado. Então, isso aqui é mentira, você não precisa saber tudo, você precisa saber o que você precisa saber para formular. Você precisa de direcionamento para saber o que você vai mobilizar de recurso para chegar na sua formulação. Então, isso aqui é um grande mito. O que eu vou mostrar para você aqui agora é justamente
qual é o passo a passo, quais são as etapas que, se você seguir a partir de hoje, você vai estar apto ou apta a desenvolver uma formulação de forma rápida, ágil. Se eu tivesse tido esse direcionamento quando eu comecei, ao invés de 1 ano e meio, eu teria conseguido criar a mesma formulação em horas. Então, primeiro ponto, vamos pensar em etapas. Etapas para formular. Quais são as etapas que você precisa seguir para chegar em uma formulação boa e aceitável? Primeiro ponto que você precisa pensar, antes de pisar num laboratório, e eu só fui aprender isso muitos anos depois de ter iniciado na área, é que você precisa olhar para os problemas dos consumidores. Por que olhar para os problemas dos consumidores? Porque antes de pisar no laboratório, você precisa entender o que você vai criar, qual problema você vai resolver. Presta atenção, um produto cosmético é feito para resolver um problema. O produto cosmético é feito para atender uma necessidade. Se você não conseguir fazer isso de forma muito clara para um público específico, porque eu tenho públicos diferentes no mercado que têm necessidades específicas, que têm problemas específicos, se você não identificar primeiro esses problemas, você não consegue ir para o laboratório, porque você não sabe o que você vai criar. Então, a primeira coisa é olhar para os problemas. Vamos olhar para problema como oportunidade de negócio. Como empresa, como formulador, você vai desenvolver um produto que vai atender a necessidade, resolver determinado problema. Consequentemente, você melhora a qualidade de vida dessa pessoa, desse consumidor, e consequentemente, como empresa, você fatura. Então, repare que o cenário fica bom para todo mundo. Então, o primeiro ponto é olhar para problemas. Mas quais problemas, Kleber? Diversos problemas. Você pode pensar limpeza específica. Que tipo de limpeza? Eu preciso realizar uma limpeza facial de uma pele oleosa. Olha só o tanto de informação que você já tem para ir para o laboratório e pensar no que você vai desenvolver. Eu preciso promover hidratação para a pele, aquela pele ressecada, ou para uma pele mais sensível. Você precisa desenvolver um tipo de hidratante para usar em recém-nascido, ou para gestante utilizar. A hidratação é uma necessidade e você pode desenvolver um produto específico que vai fornecer hidratação para esse público. Você pode pensar em proteção solar. As pessoas querem proteger, têm essa necessidade de proteger a pele contra a radiação UVA, radiação UVB, e você pode desenvolver um produto que vai fazer isso. E a gente consegue especificar, levantar problemas bem específicos também. Problemas bem específicos para direcionar um produto para determinado público. Existem diversas necessidades. Aqui eu trouxe algumas necessidades mais gerais, mas a gente pode pensar em um tipo específico. Vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos pensar num couro cabeludo sensível. Eu posso desenvolver um sérum para nutrição desse couro cabeludo, que é um couro cabeludo que muitas vezes ele fica sensibilizado com a adição de determinado tensoativo. Então fica ali, dependendo do couro cabeludo, a pessoa sente uma ardência, um incômodo. Como eu posso desenvolver produtos para resolver esse problema? Então eu pego e desenvolvo uma formulação que vai higienizar de forma mais suave esse couro cabeludo, que vai levar nutrição, hidratação, repor lipídios, fornecendo ali uma quantidade de ingredientes, né? Ou levando ingredientes que vão fortalecer essa barreira cutânea. Então tem diversos tipos de problemas. O problema é o que a gente mais tem. Identificou problema? E a gente olha para o mercado, linhas são diferentes, elas atendem a necessidades diferentes, resolvem problemas diferentes. Olhamos para problemas dos consumidores.
Depois que eu olhei para problemas dos consumidores, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no sistema cosmético que eu vou criar para resolver esse problema. Sistema cosmético. Qual que é o tipo de fórmula que você vai criar para resolver determinado problema? Vamos pensar que eu preciso fazer a limpeza de uma região delicada. Eu posso desenvolver vamos pensar no couro cabeludo, um shampoo extremamente suave, mas eu posso desenvolver também uma espuma. Um shampoo é diferente de uma espuma, são produtos diferentes, estruturas diferentes. Eu posso desenvolver também um creme de limpeza, porque muita gente acha que o creme de limpeza, ele ao mesmo tempo que limpa, ele já vai levar uma hidratação. Posso desenvolver um creme de limpeza. Eu posso desenvolver um fluido de limpeza. Então, olha o tanto de produto diferente, de tipo de produto diferente que eu posso desenvolver para resolver determinado problema. Então, o sistema cosmético ele vai ser importante porque ele vai definir como a sua estrutura de formulação vai ser montada. E sem saber isso, você não consegue. Você vai para o laboratório e você fica igual uma barata tonta. Você fica totalmente se estapeando lá, porque você não tem o direcionamento sobre como proceder. Depois que você definiu o problema que você vai resolver, o sistema cosmético que você vai resolver, você precisa pensar na estrutura de fórmula do seu sistema. Estrutura de fórmula do seu sistema. Porque, para pensar comigo, se você vai desenvolver uma espuma de limpeza, ela tem uma estrutura de fórmula. Ou seja, ela tem ali as classes de ingredientes que você precisa selecionar para fazer essa formulação. Uma espuma. Agora, se você vai desenvolver um hidratante para hidratar, para recuperar a barreira cutânea, para recuperar o couro cabeludo, sabe, fortalecer a barreira, é um outro tipo de fórmula, com outras classes de ingredientes, diferente da espuma. Então, você definindo o sistema cosmético, você já sabe a estrutura de fórmula que você tem que desenvolver. E aí você vai me perguntar, Kleber, mas que tipo de estrutura que eu posso desenvolver? Olha, eu tenho sistemas de limpeza. Sistemas de limpeza normalmente possuem água como veículo, tem agentes de limpeza, tem agentes hidratantes, tem agentes condicionantes que vão entrar em contato com a fibra capilar, ajudando no condicionamento. Então, um sistema de limpeza é completamente diferente de uma emulsão cosmética. Porque uma emulsão ela vai estar focada na hidratação. Hidratação. Um hidratante não vai ter um agente de limpeza, porque ele não precisa limpar nada. Mas ele vai ter emoliente, ele vai ter emulsionante, que vai misturar a fase aquosa com a fase oleosa, porque é assim que os cremes são feitos. Quando eu falo emulsão cosmética, eu estou falando dos cremes, das loções, dos sérums, das manteigas hidratantes. Então aqui eu tenho outras classes de ingredientes que eu preciso mobilizar para criar esse tipo de formulação. Vamos imaginar que Kleber, eu quero desenvolver um stick, um bastão. Vamos colocar aqui, stick. Bastão é um outro sistema. Quero fazer um stick hidratante para couro cabeludo. Então eu vou passar naquela região que fica mais fragilizada. Esse tipo de sistema cosmético não tem agente de limpeza como tem o sistema de limpeza. E não tem emulsionante, porque eu não tenho uma emulsão, eu não tenho água no stick, no bastão. Mas eu tenho ceras que vão dar dureza, eu tenho emolientes que vão ajudar a levar aquela recomposição lipídica para a região que eu vou cuidar.
Então repare que, definindo a estrutura de fórmula, eu consigo começar a pensar nas classes de ingredientes que eu vou precisar mobilizar para criar esse tipo de sistema. Cada tipo de sistema eu tenho uma composição em relação a classes de ingredientes. E sabendo a estrutura dessa fórmula, qual que é o tipo de sistema cosmético, né, eu vou saber a estrutura da fórmula e, consequentemente, eu vou linkar com as classes de ingredientes. Tira um print disso aqui, que agora eu vou apagar e a gente vai continuar a partir daqui. Muito bem, então eu tenho que definir as classes de ingredientes. O que é isso, Kleber? Classes de ingredientes. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Então vamos imaginar, vamos criar aqui 3 sistemas cosméticos. Vamos criar um sistema de limpeza. Vamos criar um sistema hidratante do tipo emulsão. Vamos colocar aqui cremes. Cremes. E vamos colocar um aqui do tipo sistema anidro hidratante. Anidro significa sem água. Sistema anidro hidratante. Como, por exemplo, sticks ou bastões. Então, eu tenho esses diferentes sistemas. Para cada tipo de sistema, eu tenho classes de ingredientes diferentes que eu preciso mobilizar para criar essa formulação. Se alguém tivesse me dito isso lá atrás, teria sido tão mais fácil. Mas ninguém me disse isso, é uma coisa tão óbvia hoje. Então vamos olhar aqui para o sistema de limpeza. Aqui, shampoo, sabonete líquido, espuma. De forma geral, esse tipo de sistema cosmético tem o que como classe de ingrediente? Eu tenho ali veículo. Vou dar até um exemplo do veículo. A água é um representante desse veículo. Já vou mostrar para você um representante dessa classe de ingrediente. Depois eu tenho também os tensoativos. O que são os tensoativos? Eles vão limpar. Os tensoativos são os agentes de limpeza. Vou dar um exemplo para você. Lauril éter sulfato de sódio. LES para os íntimos. Lauril éter sulfato de sódio. É um tensoativo. É ele que vai fazer o sistema de limpeza limpar. Depois eu tenho também, eu posso colocar aqui, o sobreengordurante. O que é o sobreengordurante? Ele ajuda essa formulação que é de limpeza ficar um pouco mais suave, hidratar um pouco mais a pele ou o cabelo. Nós utilizamos como sobreengordurante, por exemplo, um ingrediente muito utilizado atualmente, que é a cocamide dea. Você já deve ter visto esse ingrediente no rótulo de produtos de mercado. Depois do sobreengordurante, o que eu tenho de interessante? Eu posso ter também nessa formulação, vamos simplificar bem aqui, eu posso ter um espessante. Um espessante que vai fazer o quê? Que vai fazer esse sistema ficar mais grossinho. Porque se o shampoo ficar muito fluido, ele escorre nas mãos na hora da gente tomar banho. Então ele tem que ficar um pouquinho mais grossinho. Eu posso usar, por exemplo, o PEG 150 Distearate. Olha só, depois eu tenho o quê? Fragrância. Olha só, fragrância. E aí eu vou usar o quê? Aqui uma fragrância, né? Uma fragrância de mercado, sei lá, de lavanda. E depois eu tenho um conservante. Para conservar esse sistema, eu posso utilizar um blend de fenoxetanol, capnilglicol, um blend de parabenos, um blend de ácidos orgânicos, né? Então aqui eu vou colocar, vamos lá, blends de mercado. Blends de mercado. Olha só, então eu tenho várias classes de ingredientes. Aqui eu não tenho emoliente, eu não tenho óleo, eu não tenho manteiga, porque o sistema de limpeza não é feito para hidratar, não é feito para levar emoliente para a pele. Agora, quando eu saio do sistema de limpeza, vou para um sistema hidratante,
Tipo, creme, o que eu tenho? Eu tenho aqui, também tenho veículo, é claro, que porventura também normalmente é a água. Depois eu tenho também um ingrediente muito importante, o umectante. O que é um umectante, Kleber? O umectante são agentes hidratantes que protegem tanto a formulação como fazem a pele ficar mais hidratada também, como por exemplo a glicerina. Já ouviu falar na glicerina, né? Claro. Depois eu tenho também aqui o emulsionante, outra classe de ingrediente. O emulsionante, na verdade, ele é um tensoativo. Vamos colocar como tensoativo aqui? Tensoativo, mas ele é um tipo de tensoativo que não limpa. Ele serve para misturar a fase oleosa que eu vou adicionar nessa formulação junto com a fase aquosa. Então, ao invés de limpar, ele tem esse poder de misturar, emulsionar. Então, vamos colocar aqui emulsionante. O emulsionante, posso colocar aqui, por exemplo, como emulsionante, um exemplo, cetil fosfato de potássio. Depois do emulsionante, eu entro o quê? Com a carga oleosa, que eu vou misturar com essa fase aquosa. Então, eu posso ter os emolientes. Que emoliente que eu tenho? Eu tenho óleos. Posso ter óleos, manteigas. Um aqui, manteigas, ésteres. Depois eu tenho também, além dos emolientes, os espessantes. Já não tem mais espaço aqui, espessante. As ceras, os álcoois graxos, que são sólidos, álcool cetílico, álcool cetoestearílico. E eu ainda tenho fragrância, modificador de sensorial. Então, reparem que as classes são diferentes daqui. E quando eu olho para o sistema anidro, eu também tenho classes diferentes. Eu também tenho veículo, mas o veículo aqui não é a água, e sim emolientes. Que tipo de emoliente? Eu posso ter um óleo, que é o veículo. Depois eu tenho agente de dureza. O que é um agente de dureza? Um ingrediente que vai fazer esse bastão ficar duro. Uma cera de abelha, por exemplo. Depois eu tenho antioxidante. Aliás, antioxidante eu tenho aqui também no sistema hidratante em cremes. O antioxidante, nós usamos muito o BHT, por exemplo, ele protege principalmente a carga oleosa. Muitos óleos podem sofrer oxidação. Por isso que a gente leva antioxidante para as formulações. Então aqui eu tenho antioxidante. Aí eu tenho, além do antioxidante aqui, mais emolientes. Depois eu tenho fragrância. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você que se eu soubesse que cada tipo de produto cosmético, cada sistema cosmético tem suas classes de ingredientes específicas, e se eu soubesse, presta atenção nisso, os principais representantes de cada classe de ingredientes, eu já saberia uma forma de pensar num cosmético de forma muito intuitiva. Ninguém me ensinou isso. E para fechar com chave de ouro, sabe o que falta você saber? Como nesse processo, nessas etapas para formular? Olha só, eu vou repetir. Nós começamos lá com os problemas dos consumidores, depois a gente pensou num sistema cosmético. Esse sistema cosmético, ele nos direcionou para uma estrutura que cada sistema tem. Cada uma dessas estruturas, como o sistema de limpeza, hidratante e creme, sistemas anidros, eu tenho tipos de ingredientes, classes de ingredientes que eu preciso ter. Se eu souber, não precisa nem saber tudo, tá? Os principais tipos de representantes de cada uma dessas classes, porque, por exemplo, aqui eu citei o lauril éter-sulfato de sódio, mas eu tenho também o decilglucosídeo, que é um surfactante mais suave para você que quer fazer um produto infantil, um produto para pet, produto mais para pele sensível. Eu tenho também a cocoamidopropilbetaína. Olha só, se você sabe que um sistema de limpeza tem que ter tensoativo e conhece alguns dos principais tipos de ingredientes no mercado, você já vai saber muito mais do que a maioria das pessoas que ficam se debatendo lá e não sabem de forma intuitiva criar uma formulação. E para fechar, falta você saber só um detalhe nisso tudo. Sabe qual é? Vou apagar aqui e vou explicar para você. Um detalhe para você fechar. E esse detalhe, ele fecha com chave de ouro.
porque ele mostra exatamente o que está faltando aqui para você ir para a bancada e realmente colocar a mão na massa e criar a sua formulação. Esse detalhe é a faixa de concentração de cada classe de ingrediente. Olha só, porque é o seguinte, você fala, já sei o problema, já sei o sistema cosmético que eu vou desenvolver, já sei o tipo de estrutura, já sei as classes de ingredientes, tá, mas eu uso quanto de cada classe de ingrediente? Você precisa saber disso. Então, quando você sabe a faixa, e essa faixa ela se repete em diferentes tipos de produtos. Quando eu vou desenvolver um shampoo, por exemplo, de agentes de limpeza, normalmente eu vou usar ali de 25% a 35%, por exemplo, de lauril éter sulfato de sódio. Então você sabe que essa faixa de 25 a 35, se você usar essa faixa, dificilmente você vai errar uma formulação. É claro que você vai fazer o seu protótipo, você pode mudar, mas é muito mais fácil você chegar numa boa formulação logo de primeira. Por isso que os meus alunos conseguem chegar em formulações de forma muito rápida, justamente porque eles aprendem essa sequência. Então, para fechar com chave de ouro, o que você precisa? Você precisa saber a faixa de concentração de cada classe. Sabendo a faixa de concentração, você vai saber criar shampoo, você vai saber criar cremes, loções, fotoprotetores, sticks. E como... Eu vou além, tá? Eu ia parar minha aula aqui, mas eu vou além e vou dar uma outra dica. Para fechar ainda com... Aí para você realmente se tornar aí membro da elite, o que você precisa saber? A farmacotécnica. O que é a farmacotécnica? A farmacotécnica nada mais é do que como fazer. Por exemplo, o que você vai aquecer, qual temperatura você vai utilizar, qual agitação, velocidade de agitação que você tem que empregar na sua emulsão, que é diferente de um shampoo, por exemplo. Um shampoo, se você agita muito, ele forma bolha. Já a emulsão, eu preciso agitar muito para misturar a fase oleosa com a fase aquosa. Então, sabendo a faixa de concentração, sabendo a farmacotécnica, aí você sabe desenvolver de cabo a rabo a sua formulação. Se eu estivesse começando hoje, era isso que eu faria de diferente. Eu utilizaria essas etapas para me guiar e para criar formulações de produtos. E é isso que os meus alunos fazem, porque eles aprendem exatamente como seguir. Por isso que, nas minhas imersões, o desafio, no final, é criar uma linha do zero. O aluno ele não sai daqui sem criar uma linha do zero sozinho. Então ele vai lá, ele aprende tudo isso, ele coloca a mão na massa, ele mobiliza ingredientes, e ele não sai daqui sem saber criar. E eu peço para criar uma linha de pelo menos 4 produtos cosméticos. E esses produtos, eles devem ser bons. E eles conseguem justamente por conta dessas etapas que eu estou passando para você aqui. Então leve essas etapas, aplique isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir criar produtos incríveis de uma forma muito mais rápida e não vai demorar 1 ano e meio como eu demorei. Muito pelo contrário, você vai demorar algumas horas. Seguindo isso, em algumas horas você vai conseguir chegar sozinho em uma formulação bem estruturada, bonita, gostosa e que muitas vezes você vai aprovar de primeira. Espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender mais comigo, você pode se inscrever na minha imersão presencial aqui na Vinia, a Vinia Lab. É uma imersão de 5 dias onde você aprende desde o básico de ingredientes, as principais classes, os principais representantes. Você vai aprender a criar diferentes tipos de estruturas, cremes, loções, sérums, shampoos, condicionadores, máscaras capilares, sticks, fotoprotetores. Você vai aprender os principais representantes de cada classe, as faixas de concentração de cada uma dessas classes, o modo de preparo, a temperatura, como fazer todo o processo na bancada e vai aprender a levar isso também para fazer a transposição de escala, levar isso para a indústria. Desenvolver no laboratório e levar para a indústria quais os cuidados que você tem que ter. Então, se você quiser aprender mais comigo nessa imersão, a Vinia Lab
é só clicar no link aqui abaixo e saber como se inscrever. Um forte abraço e até a próxima aula.